pelo Instagram. Eu quero hoje falar com você, compartilhar com você mais uma palavra abençoada que eu tenho certeza vai trazer transformação, vai trazer vitória e vai abençoar a tua quinta-feira. Lembrando você que quinta-feira é o dia do nosso discipular online. Você é o meu convidado hoje, 19h59, para estarmos juntos aí, vivendo a bênção, a unção e o mover de Deus sobre as nossas vidas. Venha estar conosco, venha ser marcado pelo poder, pela bênção e pela condição da companhia e da alegria. Vamos falar um pouco mais sobre a palavra de Deus e a esperança que nós precisamos para reconstruir relacionamentos, reconstruir a nossa fé, reconstruir a nossa alegria. Do sonho que se foi, daquilo que você perdeu, Deus tem um tempo de reconstrução para a tua vida. Um grande beijo aí para minha querida Alessandra Santos, da Ilha do Governador. Alessandra, que Deus te abençoe tremendamente, que a graça, que o mover de Deus seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Fernando Luiz, querido, Deus te abençoe e te guarde, te dê uma quinta-feira de vitória. Muito bom ter você aqui conosco. E eu quero lembrar você, para você já clicar aí no aviãozinho aí, clicar no coração, curtindo essa live, né? Já estou clicando aqui, ó, você está vendo subindo aí o coraçãozinho verde, ok? E aí você clica também aqui do ladinho no aviãozinho e envia aí para um grupo de pessoas, envia e compartilha essa live para que elas sejam também abençoadas, que a graça, a unção, o mover de Deus seja sobre a vida delas, ok? Vamos compartilhar esperança num tempo em que o mundo está aí tão abatido, tão desanimado. Querida Miriam, bom dia, lá de Curitiba. Querida Rose, aqui da Tijuca, sempre presente com a gente. Muito bom dia para vocês. Uma grande alegria ter vocês aqui conosco. E hoje quinta-feira, 14 de maio, eu quero falar com você que tem ou teve a tua fé abalada. Teve a tua fé abalada por conta dessa situação do coronavírus que nós estamos vivendo? Ou mesmo teve a tua fé abalada por uma outra situação, seja ela qual for, ao longo aí da tua vida, ao longo daquilo que você talvez tenha passado? Estou vendo aqui, olhando aqui para saber se tá tudo bem aí, gente, tá? Continua aí a nossa transmissão, porque esse negócio aqui às vezes cai e eu continuo falando e ninguém sabe do que está acontecendo, né? Então, para você que está aí me acompanhando, dá aí um ok, dá aí um joinha para a gente saber que as coisas estão indo bem, tá? Eu estou até mudando aqui para poder acompanhar e saber, não, tá tudo bem, graças a Deus. Obrigado, Rose. Obrigado aí pelo teu tudo bem. Minha tela estava rodando aqui, eu não sabia se eu estava falando ou não. Então, vamos lá. Eu quero falar hoje com você que teve a tua fé abalada por uma determinada situação na tua vida. Às vezes é uma perda, às vezes é uma coisa que sai do nosso controle, algo que não acontece como gostaríamos. Às vezes é uma oração não respondida. Eu sei que são diversas situações que podem abalar a nossa fé. E uma delas, que tem abalado a fé de muita gente nesse tempo presente, é justamente essa situação aí do coronavírus que nós estamos vivendo, essa situação de confinamento e a incerteza dos dias futuros. Quando vai acabar? Como vai ser? Como vamos viver? Como vamos trabalhar? Todo esse contexto traz um questionamento sobre a nossa vida e a tendência é abalar a nossa fé. E a igreja de Cristo, querido Jean, Deus abençoe a tua vida, uma alegria ter você aqui conosco, ok? A igreja de Cristo, ela vive hoje dias de forte embate, uma forte luta
entre aquilo que é a fé e a dúvida, entre aquilo que é o amor e a indiferença, entre a liberdade e a perseguição. E a igreja sempre viveu aí esse embate na questão da santidade e do pecado. O mundo de hoje é um mundo que nos convida a ver, olha, venha ver como estão os jornais, os noticiários, os números em relação a essa situação do coronavírus. E Deus é o Deus que sempre nos convidou a crer. Você vai lembrar bem do episódio entre Tomé e Jesus, que Jesus se apresenta para os discípulos, Jesus aparece no ambiente que eles estavam e Tomé tem a cara de pau de dizer, olha, se eu não tocar na tua ferida, eu não vou ter certeza que é você. E o que Jesus fala para Tomé? Tomé, porque você viu, você creu, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Ou seja, eu e você, que vivemos hoje 2000 anos depois, somos a geração feliz, a geração que não viu, mas creu naquilo que é a promessa do Senhor. E o mundo hoje nos convida a ver. Deus continua nos convidando a crer. Andréia, querida, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Quando a gente consegue entender o convite de Deus, o convite da fé, o convite do amor, o convite do crer, quando nós conseguimos abraçar esse convite, quando nós conseguimos proclamar esse convite, aí então a nossa vida começa a ter um significado. Eu quero ler com você Romanos capítulo 1, versículo 17. Acostume-se a separar esse tempo para você ter um material de anotações, um caderno, uma caneta, e ter junto contigo também a tua Bíblia, para você ir junto comigo aprendendo aí mais e mais à luz da palavra de Deus. Romanos capítulo 1, verso 17. Enquanto você vai pegando aí a tua Bíblia, eu vou dar o meu bom dia para minha querida Ana Lúcia Guimarães. Ana querida, bom dia. Deus abençoe você e toda a tua família. Romanos 1,17 diz assim: a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ok? Aí na tua casa, aí conectado na live, levanta a tua mão e declara comigo, eu vou viver pela fé. Beleza? Assim precisa ser o nosso viver. Você não sabe como é difícil a gente pregar e não ter ninguém para dizer amém, aleluia, para poder levantar a mão, para eu mandar falar aí, olha, diga para o irmão que está ao teu lado, né, já amanhã completa 60 dias desde o nosso último culto presencial. Então, declare comigo com fé mesmo. Eu vou viver pela fé. Abacuque nos fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta. Abacuque é o verso que o meu filho, o Bispo Vitor, disse outro dia ministrando na celebração online na casa do pai. Ele falou, é o versículo que eu mais gosto. Diz que ainda que tudo dê errado, todavia eu vou me alegrar no Senhor. E esse se alegrar no Senhor nos traz a mensagem da fé. É interessante que ali no livro de Abacuque, cada vez que eu falo isso eu me lembro de um pastor amigo meu, pastor Samuel Brito, da igreja Fé para Todos, em São Gonçalo, e ele falou que Abacuque é o profeta que gostava de fazer uns biscoitinhos no forno, que se Abacuque, misericórdia, né, pastor Samuel, essa aí, só a pastora Cora, sua esposa, para acreditar e fazer uns biscoitinhos para o Senhor. Abacuque. Cada vez que eu falo de Abacuque, eu me lembro do profeta que gosta de fazer biscoitinhos no forno. Mas Abacuque, mais do que biscoitinhos no forno, para mim é o profeta da fé. E ele fala isso, sabe, 600 anos antes de Cristo Jesus. Ele começa ali no primeiro capítulo. Abacuque é um livro curtinho, você pode ler, tem 3 capítulos apenas, você lê agora antes do café. No primeiro capítulo do livro, o profeta começa ali denunciando o que é o sofrimento do povo de Deus perante o ataque
dos babilônicos, o ataque dos caldeus, ele narra a aflição do povo com a violência, a destruição, a prisão e a humilhação. E Abacuque, ele faz ali uma pergunta: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando eu vou gritar, Senhor, violência, violência, e o Senhor não vai salvar? Por que me mostras a iniquidade, ó Deus, e me fazes ver a opressão? Essa era a crise de Abacuque. Pastor Valtair, querido, Deus abençoe a tua vida, seja muito bem-vindo, uma honra, uma alegria, um privilégio ter o irmão aqui conosco na nossa live diária, todos os dias às 7 da manhã. E é nessa crise aí, né, que Abacuque, ele pede que Deus mude as circunstâncias. É em meio a essa situação que Abacuque, ele pede que Deus anule o sofrimento. Porém, qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus é bem diferente daquilo que Abacuque queria. E Deus fala: o povo vai sofrer mais e mais, as dores estão apenas começando. Veja que coisa animadora a palavra de Deus para o seu servo Abacuque. E o que Abacuque faz? Abacuque, ele diz assim: eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou me lançar na oração. Abacuque não desiste, Abacuque não vira suas costas para Deus, Abacuque não vai fazer biscoitos no forno, mas Abacuque fala: eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou me colocar em oração e eu vou aguardar no Senhor. Perante aquela crise que o povo de Israel estava vivendo e que Deus dizia que ainda ia mais, arrochar mais ainda, ele reconhece ali, escreve ali o capítulo 3. Na torre de vigia, nesse tempo de oração, ele escreve o capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam roubadas do curral, que no aprisco não haja gado, todavia, eu vou me alegrar no Senhor, vou exultar no Deus da minha salvação e vou declarar que Ele é a minha fortaleza. Alegrar, exultar e declarar a verdade de Deus para a minha vida. Sabe por que Abacuque faz isso? Porque Abacuque entende uma coisa: Deus continua sendo Deus. Deus não perdeu o seu poder em meio ao caos, em meio à situação. Deus não deixou de ser Deus só porque ele não fez o que eu queria ou porque ele se calou. Abacuque, claro, ele pede: Senhor, muda aí a circunstância, muda a situação. Mas o convite de Deus é outro, Abacuque: creia, eu sou Deus a despeito de tudo o que você está vivendo. E ali no capítulo 2 de Abacuque, ele exclama aquilo que Paulo, 600 anos depois, ia fundamentar na sua carta. E que 2100 anos depois, Lutero ia fundamentar a reforma protestante. O quê? O justo viverá pela fé. É assim que eu e você precisamos viver. É assim que eu e você precisamos viver. Nós não vamos viver do dinheiro ou pelo dinheiro, nós não vamos viver pela realização ou pelas posses, nós não vamos viver por um emprego ou por saúde. Nós vamos viver pela fé. Por isso que eu digo para você, é tempo de nós crermos antes de vermos. De que adianta eu ver o telejornal, de que adianta eu ver as notícias, de que adianta eu querer ver uma saída, um escape para a minha vida? É tempo de nós aprendermos a crer. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Que nós tenhamos fé. E por onde vem a fé? A fé, ela vem pela pregação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. É o que Paulo nos fala lá em Romanos 10:17. E eu deixo aí o meu bom dia, meu querido irmão Tiago Campana, lá do Ipiranga, em São Paulo. Tiago, querido, bom dia. Não há nada mais poderoso do que viver pela fé. Não há nada mais poderoso
em que andar debaixo da palavra do Senhor quando eu creio nessa palavra. Porque é a palavra que vai trazer fé para mim. Por isso é necessário nós lermos, por isso que é necessário conversarmos sobre a palavra. A gente tem falado muito, querida, sobre lavar a mão e sobre usar máscara. É verdade. Isso é preciso. Temos falado muito, se tem que sair de casa ou não tem que sair de casa, não tem que sair de casa. Isso é preciso. Temos falado muito sobre as situações do nosso dia a dia, mas temos falado pouco sobre aquilo que é a palavra. É a palavra que gera fé, é a palavra que transforma o coração mais duro, é a palavra que muda uma nação. Não foi assim com Jonas e Nínive? Jonas foi e pregou a palavra para Nínive. Todo o povo se converteu e o rei mandou que até os animais jejuassem e colocassem pano de saco. É a palavra que converte o coração do homem mais ímpio. Ontem eu conversava com a Suami e falava com ela sobre isso. Eu acho que foi na hora do almoço ou na hora do lanche à tarde. Eu não me lembro. Eu me lembro que nós estávamos ali à mesa. Eu não me lembro, viu, querida? Não é porque eu esteja com problema de memória. É que, graças a Deus, eu tenho falado tanto da palavra que as situações até, elas se misturam. E eu falava com ela sobre a necessidade que nós temos de abrir o coração. Abrir o coração, ainda que seja um pouquinho. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus nos fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus entra na tua vida, ele traz uma transformação. Ele é a palavra. Ele é o verbo. Essa palavra um dia transformou minha vida. E eu estou aqui nessa manhã falando da palavra, porque eu tenho uma certeza. Ela vai transformar a vida de milhões e milhões. Às vezes, queridos, Joana Dark, um beijo, querida. Deus te abençoe. Que essa seja a melhor quinta-feira da tua vida. Seja bem-vinda. Às vezes, eu fico em crise, porque você faz um vídeo sobre a palavra e tem ali 5, 10 visualizações. Eu não sei se você sabe, eu sou químico por formação. Se eu fizesse um vídeo sobre informações de como combater o coronavírus, isso aí ia abundar na internet. Ia bombar, ia viralizar. Se eu fizesse um vídeo do coquetel que eu tomo de manhã, todo dia de manhã, explicando ali um passo a passo e tudo mais, todo mundo ia fazer, todo mundo ia falar. Sabe por quê? Porque as pessoas andam atrás aí de uma fórmula mágica, né? O que eu vou fazer? O que eu vou beber? O que eu preciso? E as pessoas se esquecem que a resposta para tudo que nós precisamos está na palavra. Reclamamos do governo que elegemos, bem ou mal, nós elegemos o governo. E olhamos para o país e vemos, o país precisa de justiça, o país precisa de paz, o país precisa de livramento. O nosso Deus, ele é poderoso para, através do nosso clamor, trazer essa transformação, através da fé, através da palavra. A nossa missão, ela precisa ir além. Ela precisa ir além. Nós precisamos proclamar que existe um Deus maior do que toda a tragédia. E esse Deus é o Deus que nos convida a crer. Portanto, antes de tudo, preste atenção no que eu vou dizer, parece que é até um contrassenso. Antes de eu pregar a salvação em Cristo Jesus, eu preciso aprender a crer. Eu preciso exercitar a minha fé. Por quê? Porque é a fé que vai fazer com que as pessoas creiam naquilo que é a palavra. Não é tempo de nós vivermos, mas é tempo de morrermos. Meu Deus, bispo, o que é isso? É tempo de morrermos para a nossa incredulidade, é tempo de morrermos para esse quadro que estamos vivendo aí fora. É tempo de morrermos para as nossas crenças naturais que nos limitam e nos impedem de viver o sobrenatural de Deus. Não é tempo de querer mudar, é tempo de eu querer ser o transformado. Por quê? Porque a minha missão, ela é
o resultado da minha fé. E aí eu vou dizer para você, eu olho para esse contexto e eu fico feliz. Eu fico feliz por quê? Porque quando é que Abacuque foi buscar o Senhor na torre de vigia? Ele foi buscar ao Senhor na torre de oração, na torre de vigia, quando Deus falou para ele que as coisas iam ficar pior, e quando ele começou a ver que a água já estava batendo aqui no nariz, né? Então, a nossa tendência é essa, a gente busca com mais intensidade o livramento em meio ao sofrimento. Só que eu quero trazer uma boa notícia no meio disso tudo para você. Deus olha e vê além da linha do horizonte. Deus já está vendo o livramento que ele tem preparado lá na frente. E às vezes ele permite sim, o sofrimento para que a gente tenha uma atenção mais ligada, mais voltada para aquilo que é a nossa necessidade de dependermos dele. Tem vezes que Deus ensina também de uma maneira mais tranquila, né? Mas tem vezes que ele ensina em meio ao deserto, em meio àquilo que é o desconforto. Por isso é que a gente precisa aprender a crer. Não é preciso, eu vou sofrer para aprender. Não é isso. Por favor. Eu preciso sofrer para aprender. Não. Eu preciso compreender que tem um propósito maior do que a dor. Abacuque diz ainda que a figueira não floresça. O plano de amor, ele é maior e ele sobrepõe-se àquilo que é a situação do caos. Existe um Deus. Existe um Deus. Essa é a mensagem que nós precisamos levar para o mundo aí fora, hoje, 14 de maio, nessa quinta-feira. Cachorrada aqui do Grajaú se manifestando, né? Não sei se dá para você ouvir no fundo aí o cachorro latindo. É uma maravilha, irmãos. Aqui tem cachorro adoidado. Deus que fez o cachorro, né? Então, todo ser que respira louva ao Senhor. Eu acho que os cachorros também querem louvar ao Senhor. Querido Sérgio Miranda, seja bem-vindo. Deus abençoe aí a tua vida e a tua quinta-feira. Que essa seja a nossa mensagem para o mundo. Existe um Deus. Para esse mundo em crise, para esse mundo no caos, para esse mundo de incerteza. Creiamos e manifestemos a palavra de Abacuque. Ainda que as coisas não saiam como eu sonhei, eu imaginei, eu vou me alegrar no Senhor. Posso orar com você? Muito obrigado. Eu quero, então, abençoar a tua vida. Pai querido, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida e a tua casa. Que o poder do Senhor se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Aumenta-nos a fé. E que, a despeito de tudo, nós possamos olhar e ver que a bênção de Deus está sobre nós em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe tremendamente. Vocês estão rindo aí, Mas não deu para ouvir o cachorro, não? Cachorrada aqui é uma bênção, irmão. E quando passa um na rua, aí eles resolvem conversar, discutir, bater boca, é uma confusão. Acho que a única casa que não tem cachorro aqui é a minha. E eu tenho orado para isso, para Paula comprar logo um cachorro para Samuel, deixar a gente adotar um cãozinho aí e fazer a festa, beleza? Um grande beijo para cada um de vocês. Que a graça, a unção do Senhor seja sobre a tua vida. Quero convidar você para estar comigo hoje, quinta-feira, 19h59. Não é 8 da noite, não. Não é 20 horas, não. É 19h59. O nosso discipular online. Você é o meu convidado. Vamos juntos aí viver a bênção, a unção do Senhor. Eu vou estar falando sobre a esperança para reconstruir, baseado na palavra do livro de Neemias. Quer participar comigo? Manda aí uma DM, uma direct, né? E eu vou encaminhar para você o nosso link para você participar conosco hoje pelo Zoom. Vai ser uma grande bênção. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Amanhã, dia 15 de maio, eu espero você aqui às 7 da manhã. Amanhã eu quero falar sobre o Salmo 126. Feliz é aquele que, enquanto está chorando, está andando e semeando. Semeando
chorando e andando. Talvez você esteja apenas chorando e não está andando nem semeando. Deus fala que esse é feliz. Aquele que mesmo em meio ao choro, ele leva a sua semente, ele lança a sua semente, ele é aquele que vai voltar com alegria, trazendo seus frutos. Amanhã, então, dia 15, eu quero falar com você que está andando e chorando enquanto semeia. Continue a andar, continue a semear, ainda que tenha choro. A tua semente está sobre o Senhor. Mas amanhã eu falo contigo, ok? Espero você hoje, como diz a Ana Lúcia, pontualmente às 19h59. Um grande beijo. Valeu demais. Deus te abençoe. Uma alegria estar aqui com você. Tchau, tchau.